é o que é este mistério central da nossa fé, que é a ressurreição, e como isso vivê-lo no dia a dia, não? Porque nós, quando Moisés entrou em contato com Cristo, sim, nós pedimos para ele poder falar da experiência da ressurreição e a espiritualidade do ressuscitado, como a gente poder viver isso depois no dia a dia. E agradecemos desde já que tenha aceitado a feita, que esteja aqui com a gente. O preço, sim, é capuchino, não? É natural de Caxias, não? E tem um currículo bem grande, mas ele me falou que só precisa ser duas coisas, não? Ele, bom, ele é doutor em teologia, não? Ele dá aula na STF, não? Dá aula na PUC, também, professor de teologia da PUC e da STF, e trabalha no comitê de redação da revista Contigo. Foi o que ele falou para nós que já chega. Depois ele pode nos partilhar algo mais da sua caminhada. À vontade e também estamos à vontade. Obrigado. Então, boa tarde, agora mais especial da minha parte. Nós vamos ter então um tempo até 6 horas, porque eu estava com uma série de surpresas ou doenças na minha casa. Nós somos 6 pragas, 3 estão com problema. Assim, um atrás do outro, então hoje também eu corri de um hospital para o outro. Mas, sobretudo, um que teve AVC há mais tempo era o pároco e eu sou o coordenador da casa, assumi também como pároco. Segunda-feira é dia de São Judas. Hoje está começando a festa de São Judas. Mas eu sabia, quando eu aceitei, eu sabia que já tinha isso. Acho que agora só as duas irmãs são licenças. Então eu tinha conversado com Moisés que eu teria condições de ficar até às 6 horas, embora enquanto eu estivesse recebido, ele precisa celebrar lá depois. Então, também queria dizer que acho que há uma década atrás eu falei sobre esse assunto aqui. Não sei se você lembra, mas eu lembro que estive, mas já faz por uma década. Mas, e eu lembro que eu falei, e eu não sabia se ia falar para as mesmas pessoas, mas em todo caso eu agora tenho um foco sobre a espiritualidade, a experiência e espiritualidade da ressurreição. Sabe que é um assunto bastante central. É central a nossa fé. E eu vou fazer assim, no primeiro momento, algumas informações, tipo assim, dar um quadro, uma moldura, assim, né? Mas depois eu vou me focar em um aspecto. Eu achei que nesse momento, até por causa do itinerário de estudos que a gente vai fazendo, eu queria focar em um aspecto. E a antropologia de René Girard, a antropologia da questão da vítima expiatória e como fica a questão qual é a justiça para a vítima expiatória, vai ser um pouquinho a antropologia de fundo que me ajuda a interpretar a ressurreição. Mas ela tem uma dimensão prática, que é essa que depois eu quero explicar. Porque, em última análise, a gente, para a própria espiritualidade, a gente pergunta o que isso não só significa para mim, mas como eu posso, o que eu posso fazer com isso. Né? Seria a pergunta, em última análise, o povo que Jerusalém fez para Pedro, quando Pedro anunciou pela primeira vez em público a ressurreição. E eles disseram, e agora, o que vamos fazer? Então, esse que vamos fazer é uma questão prática de espiritualidade e de modo de vida. É isso que eu quero chegar lá. Então, sobre a ressurreição, nós podemos dizer que ela, junto com a cruz, formam o acontecimento pascal. E a Páscoa é o centro da nossa fé cristã. Quer dizer, cruz e ressurreição, ou ressurreição e cruz, aqui você precisa
assim, ser muito demasiado sutil em quem vem primeiro, quem vem depois, mas não há a ressurreição sem cruz, mas também não haveria cruz sem ressurreição, ao menos do ponto de vista cristão. Se a cruz fosse a última palavra, houve muitas cruzes na história. Elas não suscitaram a fé. Foi a cruz de Cristo que suscitou a fé. Ou seja, se revelou nele maior do que a cruz. Mas passa pela cruz também. Passa, não anula a cruz. Uma das tentações de a gente ter a ressurreição no horizonte é a gente diminuir o impacto e o escândalo da cruz. Então, esse acontecimento ele é central, de tal maneira que, em termos de que notícia nós temos dele, nós podemos dizer que há dois tipos de textos. A gente pode classificar dois tipos de textos. Textos que falam da experiência do Jesus ressuscitado, vivo, depois da cruz, e os chamados textos de túmulo vazio. São dois tipos de textos. E as narrativas que nós temos nos evangelhos, todos eles trazem narrativas a um certo momento. Acha mesmo? Você escuta bem? Sim? Sim, Não, então, então eu acho que eu prefiro. Depois precisa mais por isso. Então, as narrativas, elas são um segundo momento na elaboração dos textos que nós temos para apoiar a nossa fé na ressurreição. As primeiras narrativas foram de anúncio. Aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Pedro, né? Mas, no caso de Paulo, nós temos uma situação bem específica que alguns inclusive mostram que as duas cartas, ao menos a primeira carta aos Tessalonicenses, são as cartas que supõem a ressurreição. Elas não olham para trás. A carta aos Tessalonicenses dá muito acento no que nós temos que esperar agora. Nós estamos agora diante de um horizonte já eminentemente último, porque a história já está ficando para trás. Isso é um pouquinho as cartas aos Tessalonicenses. Elas têm um forte impacto de expectativa, como que o tempo já acabou. Nós vamos ver que ela tem um sentido para isso. Ela tem um sentido, mas eu acho que não é bom começar por elas, porque senão a gente pode voar numa espécie de escatologismo, do apocalipsismo, assim. Tanto que o Paulo escreveu para também acalmar aquela expectativa exagerada de que agora iria acontecer a ressurreição geral para todo mundo e estamos no fim da história. De alguma forma, Deus está alongando a história. Pedro depois explica por que ele está alongando a história. Está alongando a história, está alongando o tempo, porque ele nos dá tempo. Você sabe que quando a gente quer dar uma oportunidade para uma pessoa, a gente diz duas coisas. Ou a gente dá espaço para ela, a gente diz assim, dá espaço. As mães sabem melhor do que eu acho que isso vem do ventre materno. É o primeiro lugar que se dá espaço. Então ela tem a ideia sempre que dá mais uma oportunidade, dá mais espaço. Ou dar tempo também, que é a mesma coisa. Né? Vamos dar mais um tempo. Vamos dar um tempo. E nesse caso é Deus que está dando um pouco mais de tempo. De certa maneira, a Páscoa, isso que é a questão dos Tessalonicenses, a Páscoa atingiu o final dos tempos. O final dos tempos já está em Jesus Pascal. Então por que ainda existe? Por que estamos ainda demorando? Por que ainda não veio? É porque Deus alonga o tempo, porque Ele tem paciência conosco. Aquela história, né? Vamos dar tempo, vamos ter um pouco de paciência, é a mesma coisa. Quando a gente dá tempo, você vai estar com paciência.
E a paciência significa uma espera numa expectativa produtiva, positiva. Senão não é paciência. Paciência sempre significa um dar espaço para tempo, acalmar a coisa, mas na expectativa de que aquele sofrimento vai trazer fruto. Isso é a paciência de Deus. Agora estamos estudando, isso é Pedro que fala mais, né? Da paciência de Deus. O tempo é a paciência. Por quê? Porque a Páscoa, ela de uma forma, é uma outra expressão da carta aos Tessalonicenses, ela contraiu o tempo. É outra expressão. Ela contraiu o tempo, quer dizer, ela chegou lá no final. E agora é de lá que a gente, de uma forma, espicha o tempo para que mais gente consiga entrar. E essa é a última análise. Por que Deus tem paciência para salvar todos? Ele quer dar oportunidade para mais, não só para o grupinho que está lá. É para mais gente. Em tese, ele é o Criador, portanto, ele quer salvar a criação. Seu desígnio. E por isso existe o tempo. Seria uma explicação teológica do Novo Testamento da razão da existência do tempo. Você sabe que foi sempre uma das reflexões mais árduas da filosofia, do pensamento em geral, essa questão do tempo. Ele existe ou não existe? Né? Na matemática se diz que é tudo raciocínio, não existe matematicamente falando. Santo Agostinho iria dizer que o tempo é uma passagem, portanto não é algo em si, é apenas um fluxo da vida. Não? Porque ou é expectativa, ou é memória, ou é aquilo que passa. É um instante que passa. De instante em instante a gente se constitui no tempo como memória e como expectativa. Mas, biblicamente, em última análise, o tempo é uma paciência esperançosa, se nós pudéssemos resumir. E ele é fruto da ressurreição. Essa paciência esperançosa. É fruto da ressurreição do Novo Testamento. Agora eu queria ir aterrissando para um outro texto, que eu acho assim, um pouco mais interessante para o nosso caso, porque ele se conjuga com a cruz, e eu gostaria de conjugar a ressurreição de uma maneira honesta, digamos assim, já bem ligado como o Novo Testamento anuncia, que é a carta aos Coríntios. E na carta aos Coríntios nós temos dois núcleos preciosos. Lá no meio para o final da carta aos Coríntios, o capítulo 15, é o capítulo que nós chamamos de capítulo escatológico, o capítulo que está em cima do fundamento do anúncio, da experiência da ressurreição. É o capítulo 15. Eu lembro a vocês, irmãos, que eu anunciei aquilo que eu recebi, que vocês devem ficar firmes naquilo que vocês receberam. Quer dizer, a tradição cristã, ela se forma em cima desse anúncio pascal. Toda a tradição cristã, em última análise, poderia ser resumida nesse anúncio pascal, né? Pelo qual sois salvos se guardados como anunciei. Eu vos transmiti, uma forma de falar de tradição. Eu vos transmiti aquilo que eu recebi. Dois pontos. Então, o que ele vai dizer? E depois, mais adiante, ele pergunta: como é que vocês estão dizendo que não tem ressurreição dos mortos? Se no meio se Cristo não. Se alguém diz que Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição dos mortos. Então, onde está a nossa fé? Nossa fé sempre é uma mentira, nosso livro é miserável, etc. Depois ele vira, ele não diz que a ressurreição dos mortos é aquilo que nós esperamos, e a ressurreição de Cristo é o modelo, exemplo. Ele vai dizer o contrário. Não, Cristo ressuscitou, por isso tem a ressurreição dos mortos. Ele vira a causa e efeito. Quer dizer, não é que Cristo ressuscitou porque há a ressurreição dos mortos. Há a ressurreição dos mortos porque Cristo ressuscitou. Quer dizer, Cristo abriu a porta da ressurreição.
Por isso a ressurreição. Ele faz uma verdadeira inversão em relação àquilo que os judeus tinham. E no primeiro momento era possível dizer que Cristo ressuscitou, porque se acreditava na possibilidade da ressurreição. Não era toda a espiritualidade judaica que estava centrada nisso. Mas ele, Jesus, é a pedra de virada. De tal maneira que o cristão, ele não diz que o Cristo ressuscitou porque existe a ressurreição humana. Ele diz que existe a ressurreição humana porque Cristo ressuscitou. Ele é não só um exemplo, uma prova da ressurreição dos mortos, mas ele é a causa da ressurreição. Então, essa virada está aí. E isto é tão decisivo que ele compõe aqui no capítulo 15 a relação entre cruz, morte e ressurreição. Eu dizia que são dois núcleos importantes. Se nós vamos lá para o início da carta aos Coríntios, no início, ele tem aquele resíduo daquela decepção, daquele desconforto que foi pregar em Atenas. Aí ele tinha ido para Corinto. Em Atenas, ele fez alguma coisa que nós não podemos, de alguma forma, renunciar. E na universidade a gente está continuamente fazendo isso. Hoje a gente chamaria de diálogo com a ciência, né? Interdisciplinaridade, esse tipo de linguagem. Né? O Paulo, em Atenas, na água, na praça de Atenas, se viu confrontado com o pensamento grego, o pensamento grego. Então ele começa a citar, inclusive, os poetas de vocês. Homero, que é os que compuseram a narrativa da Grécia já arcaica. Então são os poetas. Poeta, filósofo, não tinha tanta diferença assim. Então ele está falando para poetas e filósofos e está tentando entrar na linguagem dos gregos. Né? E os gregos estavam começando a dar ouvidos para Paulo. Mas quando ele entra com um anúncio que não cabe no ouvido dos gregos, os gregos dizem, não, isso aí não te ouvi outro dia, porque isso aí agora não está comigo. E do que se tratava? Exatamente da ressurreição. Da ressurreição. Quer dizer, quando ele começa a anunciar a ressurreição, eles primeiro acharam que era uma divindade essa ressurreição. Anástasis, bem, o nome é até bonito, Anástasis, dá a impressão de uma divindade. Né? E o nome pessoal, né? Nós temos Anastácia, né? E o grego fica muito bem a palavra Anástasis, né? Aquela que fica de pé, aquela que fica erguida, né? Porque essa é o nome que se diz em grego para dizer a ressurreição. Mas quando eles notaram que se tratava de um crucificado que tinha no seu corpo, na sua carne, tinha ressuscitado isso é um esoterismo grosseiro, porque afinal de contas os gregos tinham o melhor pensamento segundo eles. E o pensamento judaico, é o jeito judaico, a linguagem judaica, ela fazia parte daquilo que eles chamavam de bárbaros, que é aqueles que não têm lógica. Seu bárbaro diz palavras sem grande lógica. Então, isso vem de bárbaro. E rejeitaram. É daí que Paulo vai para Corinto, no primeiro momento um pouco desanimado. Em Corinto ele tem aquele sonho que aparece o Senhor e fala, vai ali, levanta, prega, porque aqui eu tenho poucos comigo. E ele começa a pregar, então renunciando a entrar na lógica dos gregos. Ele disse, eu não vou dizer o que ele quer, pronto. Ele vai sem retórica, sem uma linguagem sofisticada. E ele, ali no início, então, ele tem, olha, uns querem milagres, outros querem sabedoria. Nós temos apenas Cristo crucificado, que é loucura, que é escândalo. A loucura e escândalo.
Então, no coração do cristianismo, de alguma forma, chega um momento que a gente tem que levar esse choque do escândalo. Então a gente queria perguntar, se a gente não passa por esse choque do escândalo, a gente tem que perguntar se a gente ainda não é apenas um religioso daquele tipo que eram os gregos. Se tem um arranjo religioso para se virar, para subsistir na vida, mas não passou ainda por aquela testa daquilo que é essencial. Segundo ele, é o crucificado. Ele foi até o fundo do poço, né? Quedas de outro lugar. E ali, aprenderam o que é então, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas é assim que ele segue. Aquilo que para o mundo é loucura, Deus se tornou sábio, né? Mostrando que a sabedoria do mundo é loucura. É toda uma inversão das coisas. E essa inversão é feita a partir da cruz. A partir da cruz. Então esse é um núcleo duro e escandaloso. É por isso também não é muito fácil acreditar na ressurreição. Da mesma forma que você acredita na cruz com muita facilidade, que a cruz de verdade ela produz esse caminho. Você sabe, às vezes tem por aí, né? Jesus tem poder, Deus tem poder, etc. A gente sempre tem que perguntar, né? Ou nós rezamos Deus Todo-Poderoso, né? Se você tira Todo-Poderoso do missal, não sobra nenhuma parte. Então, esse título, ele tem que passar pelo teste da cruz. E não passar, depois nós vamos ver, não como aquele que passa e depois vira um herói, porque atuou com a cruz e foi mais forte do que a cruz. Isso seria uma espécie de herói. Os gregos tinham heróis. Os gregos tinham esses que passam por provas terríveis e depois se tornam divindades heróicas, porque passaram por essas provas. Né? Não é exatamente assim, eu entenderam trabalhar isso. Mas eu quero colocar esse primeiro pilar bem colocado, porque nessa carta aqui está muito resumido. Né? Ele diz assim, eu digo para vocês que Cristo morreu, eu vou aproveitar e jogar eu vou fazer uma pequena exegese desse texto aqui, da maneira como se costuma fazer quando a gente faz uma esqueminha para entender. Né? Ele tem duas partes. Né? Então, Cristo, dois pontos. Primeiro, morreu. Vamos botar entre aspas agora. Por nossos pecados. Segundo as Escrituras. Então, as Escrituras foram que indicaram que aquilo era por nossos pecados. Foi sepultado. Eu sei de cor, mas é assim mesmo. Então, essa aqui é a primeira parte. Na verdade, são A, B e C. Ele morreu, nós pegamos tudo isso aqui. Digamos assim, aqui está o fato. Aqui está a interpretação. Eu prometo que é o único momento de aula que eu vou. A interpretação. E aqui foi sepultado é a prova. A prova da morte é que ele está sepultado. Quer dizer, a sepultura é a prova de que a morte de uma forma venceu. A morte é a última forma. Nós temos que também nos lembrar que quando nós falamos a palavra monumento, a gente diz que só monumento só serve para o meio feio, porque o monumento é quem está vivo. Não porque ele pode fazer algum fiasco que tem que tirar o monumento, mas é porque a gente usa segundo antes do tempo. A gente congela o monumento, porque monumentos são praticamente sinônimos de mausoléus. O monumento por excelência é aquilo que a gente ergue em cima de
do cadáver, corpo morto. Né? Corpo no sentido grego, soma, que já era o cadáver. É só em cima dele que a gente ergue o monumento. E quando existem monumentos que não têm o cadáver lá, ele, na verdade, está simbolicamente. A gente vai acender uma vela no monumento como quem acende, como se estivesse morto. Né? Ou então, às vezes, acontece, a gente faz uma construção monumental e traz os restos mortais para ali. Porque aí sim, aí o monumento ganha sentido. A Anitta Garibaldi agora não fez isso, teve um monumento lá em Roma, ao lado do monumento de Garibaldi. E depois vieram aqui no Brasil, pegaram os restos mortais dela e botaram. É uma lógica. Às vezes não se encontra, mas o monumento sempre quer dizer, de alguma forma, ele está dizendo essa cultura. É uma sepultura gloriosa, é uma sepultura heróica, mas é uma sepultura. Depois eu vou precisar disso. Agora vamos para a segunda parte. Que ele foi sepultado, né? Sempre Cristo. Agora, de novo. Ressuscitou. Entre aspas, ao terceiro dia, segundo as Escrituras. São as Escrituras que vão mostrar que foi no terceiro dia. Esse terceiro dia das Escrituras, só para dar um detalhe, lembrar isso, o terceiro dia ele tem a ver com uma espécie de... Aliás, o terceiro dia é a morte completa. Olha o caso do Lázaro, que cheirava mal, que já era o quarto. Diga, já passou o terceiro dia, a morte se completou. Já existe, ele já está morto o suficiente para não haver absolutamente nada. Porque ele já começa a chorar. Já tem composição, é o triunfo. Isso seria o terceiro dia. Por isso que a expectativa da justiça é que Deus não deixe o justo na morte até o final do terceiro dia. Ele não deixa até passar 3 dias. Essa era a forma, a expressão que nos antigamente, ao menos está aí em Oséias, no momento está essa expressão, né? Que o justo será até 2 dias e não até o terceiro dia. Então, o terceiro dia, aqui está dizendo uma coisa, sempre estou dizendo, ele morreu, mas ele era justo. Na verdade, se ressuscitou só por uma questão ainda exegética, esse ressuscitou aqui, ele não funciona muito no ativo. Ele funciona mais em grego como se ele tivesse dito assim, foi ressuscitado. E se aparecer. Aqui vamos botar bem grande, porque vocês vão ver que o edifício todo depende disso aqui, ó. Esse aparecer. Então é onde aqui se aparecer. Por quê? O grego diz ofté. Ofté, em grego, é passivo. Mas traduzindo passivo, porque a maioria das nossas traduções dizem aparecer. Então, eu não daria dizer foi aparecido, porque é muito mal o passivo. Né? Ele diria foi, aqui foi ressuscitado, não, mas aqui foi aparecido, esforça muito. Então, atrás disso aqui temos o que nós chamamos de um gênero de falar da intervenção divina que mostra algo que não é Deus mesmo. Quer dizer, Deus não gosta de show da fé, de espetáculos, de mostrar que tem poder. Quando Deus quer mostrar o seu poder, Ele mostra alguma coisa em benefício das suas criaturas.
ele é radicalmente não narcisista. A ressurreição não é dizer assim, olha eu aqui, gente. Essa aparição gloriosa, como quem diz, olha eu agora por cima de tudo, ela seria muito perigosa. Então, o que Deus mostra? Tem um pouquinho no Antigo Testamento, para Deus mostrar que Ele é um Deus diferente do faraó, diferente do Deus que escraviza, que oprime, porque era o Deus do faraó. Não, Deus estava no céu, mas o faraó era o grande filho de Deus, filho do sol, filho da divindade, né? E construía as suas enormes monumentos em cima do sangue dos impostos. E Deus não é assim. Então o que Deus faz para mostrar que Ele tem poder, mas diferente? Ele leva o povo para fora desse esquema, liberta desse esquema, né? Então isto é o que nós chamamos de passivo divino. Passivo divino é uma expressão para dizer, quando Deus age sempre discreto em relação a si mesmo, mostrando outra coisa que não é Ele, mas uma coisa pela qual você diz, não, então Deus é assim. Quer dizer, você vê um povo que não era nada, ser povo, alguém que não tinha dignidade, ganhar dignidade, alguém que estava humilhado, erguer a cabeça, você vai dizer, é um Deus que liberta, é um Deus de misericórdia. E esses são os títulos de Deus. Ele mostra isso através de acontecimentos, né? Esse apareceu, ele tem a mesma característica, de ser esse tipo de passivo divino, por isso que ele está no passivo. Então, nós teríamos que dizer, em termos bem nossos, que ele foi revelado. Ele foi revelado divino. Ele foi revelado divino. Ele foi revelado por quem? E nós temos toda uma percepção também trinitária. Não é Jesus que no túmulo dá um cotovelaço no túmulo, diz agora eu levanto e eu agora ressuscito. Não, ele de alguma forma tem na ressurreição a mesma estrutura trinitária da criação. Ele é chamado pelo Pai e ele ganha o poder do Espírito divino. Então é realmente uma trama trinitária, onde circula a vida. E isso está condensado. Mas essa aqui é a experiência, né? A experiência de ter a revelação dele vivo. Ele foi revelado, ou foi mostrado. Foi revelado, mostrado. Vivo. E aí o Paulo apresenta as testemunhas. Ele começa a ligar uma série de testemunhas aqui, porque isso aqui é tão importante que se não tivesse isso aqui, se não tivesse, ninguém ia saber que ele teria ressuscitado, né? Então temos que ficar só com a primeira parte. Mas se ficamos só com a primeira parte, a gente fica sem saber que ele é o inocente que morreu, mas que foi justificado por Deus e morreu por causa dos nossos pecados. Quer dizer, esse por nossos pecados depende da segunda parte. A gente pode ler a Escritura aqui, que foi em nosso favor, foi para nos abrir o caminho da salvação por causa disso aqui. Então, com que nós ficaríamos se não tivesse isso? Nós ficaríamos assim, morreu e foi sepultado. Porque aqui, nós temos de novo aqui A1, né? Nós temos aqui de novo o fato. BB, nós temos aqui a interpretação. E CC, isso é muito, os biblistas gostam muito. Eu não sou biblista, mas eles adoram fazer esses sistemas. Aqui está a prova. Então, se não há esta prova, se não há essa experiência do Cristo vivo, né, nós ficaríamos sem saber do resto, ficaria só morrer e depois se sepultar. A
única possibilidade que nós teríamos é fazer um monumento. Fazer um monumento. E por falar em monumento, Jesus, ele ironiza os interlocutores dele, dizendo que vocês dizem que se no tempo dos pais de vocês estivessem lá, vocês não teriam matado os profetas como eles mataram. E foi coisa do passado, nós hoje não iríamos fazer uma coisa dessa, matar os profetas. Porém, vocês fazem os monumentos. Logo, vocês completam a ação dos vossos pais. Ou seja, vocês estão na mesma lógica. Porque, de certa maneira, seria assim, foi bom ter foi o que aconteceu aqui, porque agora nós temos os monumentos para honrar. Nós temos onde acender nossas velas. Nós temos onde fazer nossa peregrinação. Porque ele foi martirizado no ano passado. Então a gente acaba dando razão aos que o martirizaram. De certa forma, no caso de Jesus, seria dar razão para Judas, dar razão para Caifás, dar razão para Pilatos. E foi tudo que eles fizeram com Jesus. E agora nós temos o nosso herói, graças também a ele. Ou seja, nós temos um problema de realmente de entrar no mesmo circuito, na mesma lógica. Bom, isso aqui mostra, aqui aliás, o Paulo, ele nomeia a partir de Pedro. Esse texto é muito precioso, até do ponto de vista histórico, é um texto de mão mesmo de Paulo, né? E que ele tem uma preocupação em deixar isso muito firme. Não é uma coisa que poderia não existir, que foi a casual, não. Ela é pensada. Eu vos digo, vocês que vão seguir, vocês têm que guardar isso fielmente, porque senão vocês vão acreditar em tanto em vão. Então isso aqui é muito sagrado. E aqui ele põe as testemunhas para isso. Começa com Pedro, aí tem toda uma explicação, porque Paulo foi Pedro primeiro. Aqui, por exemplo, nesse texto aqui, as mulheres não aparecem. Nas narrativas vai se fazer justiça às mulheres. As mulheres são as primeiras protagonistas. Todas as narrativas. A base que aqui ainda aparecem testemunhos masculinos dentro de uma visão culturalmente patriarcal em que o testemunho válido e público ele era masculino. E é interessante que os evangelhos ainda mostram uma hesitação, às vezes mostram essa dificuldade no caso das mulheres. Mostra que a dificuldade de acreditar que as mulheres são testemunhas. Mas depois você vendo o desenvolvimento da coisa, você poderia dizer, não, o cristianismo, uma das novidades do cristianismo é que na raiz, uma das coisas que autentica o cristianismo na raiz é que são mulheres as que estão na base do cristianismo, e não homens, que são gente pobre e não gente letrada, e assim por diante. Então, faz parte desse escândalo e dessa inversão também. Está começando algo novo. Então, depois Paulo diria, não há mais nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, escravo, nem livre. Isso vai se estendendo. Eu estive agora em Tunis, para o Fórum Mundial, em março, e pude rever, quer dizer, vi pela primeira vez lá historicamente, nas ruínas de Cartago, aquele monumento dedicado a Santa Perpétua e Santa Felicidade, que estão no cânone antigo do cânone romano, e que impressionaram enormemente o mundo da época, porque uma era a senhora e a outra era a escrava dela. E elas começaram a se tratar como duas mulheres com a mesma dignidade, a mesma familiaridade. E isso os colonos não tocaram. Mandaram as duas para o suplício e foram de mãos dadas. Isso está nas atas, elas foram de mãos dadas. A senhora e a escrava. Porque aquilo era uma subversão total dos valores do império. Mas essa é a força. Eu diria, aqui já temos uma questão prática do que é a ressurreição. Ela produz um modo novo de vida. É isso que eu vou terminar por aí, né? Mas como eu tenho a notícia
João, ele põe Pedro, depois põe os 12, numa ordem bem pensada. Assim. Você vê que ele põe Pedro, depois põe os 12 em letra maiúscula, para dizer que é um 12 não numérico. Um dos erros nossos foi numerar os 12, como se fosse só numérico. Tá, tem um momento lá que dá o nome para os 12, porque lembra os nomes de Israel, que tem 12 tribos, 12 cabeças, 12 nomes. Então, aqui também aparecem 12 nomes. Mas o interessante não é os nomes no sentido de 12 indivíduos masculinos que estão aqui. Porque também tem a questão da últimas ceia. 12, ao menos 2 evangelhos trazem os 12 que serão de Jesus em letra maiúscula. Não minúscula. É o novo povo de Jesus. Assim como os 12 tribos de Israel formaram Israel, aqui nós estamos formando o povo cristão, o povo de Jesus. Então, 12, né? 2. Os outros 2 evangelistas dizem os discípulos, né? Sem falar do feminino, porque não havia palavra no feminino. E hoje a gente sabe pelos jogos de linguagem que quando não existe uma palavra é porque não existe a experiência. Se houvesse experiência, a gente teria que inventar linguagem, né? Elas estão sempre absolutamente juntas. Linguagem e experiência são uma realidade só. Se não há linguagem, não tem mais experiência. Ou seja, qual era o problema da linguagem? É que até ali não havia mulheres discípulas. Só havia os rabis, só tinham discípulos homens. Só os meninos iam para a escola rabínica. Tinha essa questão. Então Jesus está trazendo uma novidade para a qual ainda não há bem uma linguagem. E Lucas se esforça para dizer os discípulos e as mulheres que seguiam Jesus. Então, esse dá um reforço na circunlocução, porque não há uma linguagem, mas que deixa bem claro a discípulos e discípulos. Eu estou dizendo isso porque tanto na ceia não se pode ver, não é uma questão de gênero, quem está na última ceia com Jesus, não é uma questão de gênero. Seria estranho Jesus ter feito a ceia sempre de uma forma muito inclusiva e na última, que é mais importante, excludente. Não tem coerência, não tem lógica. Então a gente tem que procurar interpretar, tentando encontrar a lógica dele. A lógica dele é que a gente aplica a própria lógica, esse que é o diabo. Então, a mesma coisa se poderia dizer que os 12. Seria aqueles que estiveram com ele. Depois, nós temos Tiago. Por que você já disse 12? Por que Tiago? Tiago é cabeça da comunidade de Jerusalém. E mais de 500 irmãos. Ali temos mais de 500 irmãos. Aliás, eu inverti. Mais de 500 irmãos e depois Tiago. Ou seja, nós temos a comunidade com a sua cabeça. Jerusalém é a primeira grande testemunha da ressurreição. Não é Roma. A nossa comunidade mãe não é Roma, é Jerusalém. Depois, a todos os apóstolos. E aí a pergunta é, mas como você já disse 12 aqui e tal? A todos os apóstolos. Não, é que ele vai dizer, e finalmente para mim, que não sou menos do que eles, porque eu também trabalhei, tá? Porque ele também apareceu para mim em outro lugar, mas apareceu também. Quer dizer, eu também tive experiência. É importante isso de todos os apóstolos, porque a partir da ressurreição, a autoridade para a gente ter alguma coisa para comunicar como apóstolo é ter a experiência da ressurreição. Sem a experiência da ressurreição, você prega de maneira vazia, você desliza de um pregador falso. Em termos cristãos, pode pregar uma coisa, pode ser um filósofo, não é bastante interessante. Não é pecado pregar filosofia. Mas tem que saber que para ser um pregador cristão, para anunciar, para ser testemunho de Cristo, o centro é portar a experiência, a ter tido a revelação do Cristo. Isso aqui é fundamental. Bom, então, diante disso aí, isso aqui era só uma espécie de exegese inicial.
porque não é exatamente aqui o foco que eu quero dizer. É que eu dizia assim, nós temos uma dialética dos dois momentos da cruz e esse mais do que a cruz, esse momento além da cruz. E que passa por essas narrativas de anúncio de Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Esse aqui é completo, mas tem outros, por exemplo, que vão incidir logo diretamente em cima do Cristo ressuscitado. E as narrativas. E nas narrativas nós encontramos uma outra coisa que também é tão discreta como os filhos são mais discretos das mulheres. Mas fica discreto. E que alguns exegetas ali quando eu comecei a estudar teologia, acho que eu gosto de ter lido também essas coisas, dizem que era secundário, que não era mais importante, que era só negativo, que era o túmulo vazio. E então os exegetas aí na década de 60, 70, do século passado, mais ou menos, eu sou da primeira metade do século passado, eles costumavam dizer assim, mas é que foi uma época de muita abundância exegética. Os próprios livros do Pedro XVI sobre Jesus, eles basicamente se basearam em exegetas daquele período, não basta. Foi uma época muito forte. Mas eles costumavam dizer assim, que o túmulo vazio só trouxe uma interrogação, só trouxe uma perplexidade. Ele não criou propriamente a fé. O que decidiu mesmo, o túmulo vazio deixou uma ambiguidade. Roubaram. O que foi? Onde é que botaram? Madalena chora, diz-me onde é que foi que levaram o corpo. O túmulo vazio teria deixado sem a gente conseguir entender o que estava acontecendo. O que deu para entender, o que realmente decidiu, foi a aparição, no sentido, não é uma aparição mágica, hein? Mas é o sentido da experiência revelada por Deus, e que Ele está vivo. Bom, como eu dizia, utilizando um pouquinho de um antropólogo que eu sigo também, acho que você também já leu bastante, né? O René Girard, ele deu, não vou falar toda a antropologia dele, que isso não é o caso aqui agora, mas a antropologia ele ficou muito em cima do fenômeno das vítimas expiatórias como fenômeno de organização, resolução das violências que acontecem fatalmente em grupos sociais. Os grupos, quando a gente deixa de ser um animal para ser uma pessoa alguém de convivência, o Freud, eu vou fazer uma lateral, depois eu volto. O Freud dizia que é o preço que se paga para viver como civilização, é o mal-estar da civilização. Né? Você tem que recalcar os impulsos, as pulsões, prazer, o princípio do prazer, imediato, né? a realização imediata do desejo e tal. E você tem que se impor o princípio da realidade. Eu estou misturando um pouco as coisas em Freud, mas é também uma espécie de negociação, né? Em que você tem que recalcar algo de si para conseguir conviver. Na convivência social, todos têm que renunciar a alguma coisa. Mas isso cria uma sociedade em cima de um mal-estar. Né? Em termos bíblicos, seria a sociedade construída por Caim. A sociedade construída por Caim. Caim é o primeiro construtor de cidade, porque ele tem uma má consciência. A má consciência dele é que ele não pode ficar mais diretamente ligado à terra, porque a terra está empapada do sangue do irmão. Ele, em vez de cuidar do irmão, né, que era a vocação dele ser o guarda do irmão, ele destruiu o irmão, ele derramou o sangue. Então a terra maldiz Caim. Então ele, para a posteridade dele, constrói a cidade. A cidade, de alguma forma, é tudo aquilo que é instituição, cultura, tudo que vai me separando do momento originário. E as cidades se fazem, tenta imaginar para aquele período, né? As cidades se fazem começando com
muralhas. A muralha que mais caracteriza a muralha, a torre militar, é papel também. Mas, e depois, mais tarde, na descendência de Caim, nós temos lá um homem que se chama Nimrod, e que é, eles dizem, fundador dessas grandes cidades que eram conhecidas na época. Babilônia, Nínive, as grandes potestades violentas e despóticas, dominadoras, guerreiras, são todas vindas de Caim, que é muito mais profunda essa análise, muito mais cruel também do que aquela do Freud. Mas o René Girard, esse nosso autor, ele também diz que a cultura está feita em cima, a primeira cultura é feita em cima de como tratar a questão da violência. As primeiras leis é a lei para tentar organizar a violência. Organizar significa você até tem direito à violência, mas falta ser dentro por dentro e olho por olho. Ou seja, a vingança é a lógica mais simétrica que existe. Se o tapa veio, eu tenho direito, o tapa vai. Se eu não devolvo o tapa, ele fica queimando aqui dentro. São as coisas mais originárias que tem no relacionamento. Seria uma simetria, que fica um círculo, e que fica o círculo das vinganças. Tem um filme brasileiro fantástico para ver isso, que é Abril Despedaçado, do Walter Salles. Abril Despedaçado. E olha, ele é de uma espiritualidade profunda. Eu trabalho esse filme com teologia da graça, para mostrar por onde se pode romper esse círculo. Fica o círculo das vinganças sob medida. Não é vingança assim, desbragada. Não pode. É o que se aprende, inclusive, nesse filme. Não pode. Mas é regra. Não se pode. Mas a gente tem necessidade. Por exemplo, uma mãe que não tinha nada a ver com a coisa. O filho estava na parada do ônibus. Filho trabalhador e tal. Tem alguém e mata assim no mais. Ela entra no círculo. Ela precisa que esse homem vá para a cadeia. No mínimo. Que é aquilo que a sociedade permite que ela faça com vingança. Porque senão ela vai precisar vingar com as próprias mãos, se a sociedade não fizer isso. Vocês viram a notícia agora, aquela médica lá em Salvador, que foi atrás do motoqueiro e conseguiu matar o motoqueiro, que ele tinha reclamado com ela, e a irmã dele, né? Ele tinha reclamado com ela porque ela tinha cortado ele. Aí os dois pararam na sinaleira, ele bateu no vidro, ele também não queria levar dessa forma, né? Bateu no vidro e ela, depois saiu a disparada e ela saiu atrás disparada. Vocês não viram isso? Deu até no YouTube da outra vez. Eu fui ver porque me insistiram para olhar o horror daquilo. A gente vê os dois correndo assim, em um certo momento ela joga eles contra um poste e depois ela desgoverna e ela entra lá. Matou só dois, poderia ter matado mais, matou dois jovens. E a mãe só tinha eles dois. Está desesperada. E depois, mais tarde, ela disse: se essa médica que tem poder não for presa, eu vou ter que fazer justiça. E a gente não pode aceitar, a sociedade não pode aceitar, mas a gente pode entender. A gente pode entender que aquilo se tornou uma absoluta necessidade para a mãe. Ou seja, esse é um problema básico bem lá nas primeiras leis de Hammurabi e tal, é organizar uma violência que seja socialmente aceitável. Uma violência que é socialmente aceitável é aquela de que, quando a sociedade está toda contaminada pelo estado de violência, a melhor coisa é encontrar uma vítima expiatória que sirva para todos. Isso nós chamamos de bode expiatório. A vítima expiatória, ela faz com que uma violência disseminada ela seja canalizada por aquele que
estava começando a desorganizar e entrar em decadência e tal, e todo mundo agredindo e mal-estar geral, etc., esse mal-estar vai ser resolvido em cima de uma... Depois a gente não precisa chegar tanto assim, a gente pode organizar também um sistema de vítimas. E não só organizar um sistema de vítimas, de vez em quando imolar alguém, como já foi na história da humanidade. Praticamente nós não conhecemos história arcaica nos diferentes ângulos do planeta que nós não tenhamos sacrifícios humanos. E que depois passa a ser sacrifícios substitutivos, mas que tem a mesma função. Né? Então o animal, coitado, leva a pancada no nosso lugar, mas é de novo vítima expiatória. Não se mata mais alguém, mas se mata um animal, que é a expressão bode expiatório. Quando na Escritura nós falamos de bode expiatório, no Antigo Testamento, já era o animal. A gente vê isso em Abraão. Abraão é a mudança da vítima humana para a vítima animal. O patriarcado pré-abraâmico da família dele está organizado em cima do filho primogênito como vítima expiatória de toda a família. O patriarca que sacrifica o primogênito, ele solidifica a casa, solidifica o clã, né, em cima do sangue do primogênito. E isto, a grande novidade abraâmica é que ele rompe isso. Que há uma novidade, aquela expressão anjo do Senhor, que na Bíblia sempre é uma novidade, sempre é uma ruptura, sempre traz algo novo, e o anjo do Senhor diz algo diferente. E aí ele fica no dilema. E o dilema é muito importante na fé também. O problema é, nós quando temos o escândalo da fé, nós entramos num dilema. Vamos dar uma coisa mais simples um pouco, né? Um escândalo na igreja, que é mais fácil de a gente identificar. A gente fica num dilema, né? E tem muita gente que entra no dilema, seguir, não seguir e tal, né? Eu lembro lá em Porto Alegre, houve um problema numa paróquia, um escândalo do padre, né? E aí havia um monte de gente com um dilema, né? Viu? Olha lá, não seguir, não seguir. E uma senhora disse assim, olha, eu vou seguir o caminho, porque esses padres vêm e vão. Enfim, quem fica aqui é a gente. Então vamos ficar firmes nós. Se ele não ficou firme, o problema é dele. Vamos ficar firmes nós. O que ela estava fazendo? Ela estava tomando uma decisão em cima do dilema. E olha, isso dá um salto de maturidade na fé. De certa forma, o dilema, hoje até na área da pedagogia, se utiliza para as crianças crescerem. Elas têm que ser postas em situação de dilema. E o dilema abraâmico, ele continua na Bíblia até Jesus, por exemplo, diante da lei. Jesus tem eles lá provocando, você vai cumprir a lei ou não vai? Mas aqui tem a mulher, né, que ele não diz que não foi surpreendida em adultério. Foi. Né? E agora, você vai cumprir a lei ou vai usar a misericórdia? É um dilema para Jesus. E ele não tem grande... Até o comentário, esse mesmo Rabi Geral, porque ele virou um biblista, né? Ele diz assim, nesse momento, Jesus não se abaixou para escrever. Ele diz assim, Jesus escreveu para se abaixar. Por quê? Porque se fosse para escrever, nós saberíamos que ele tinha escrito. Mas por que a gente não sabe? Quer dizer que o que ele escreveu não é importante. Não tem importância. Então, por que ele foi escrever? Porque ele tinha que sair da força unificadora que essa violência expiatória provoca em nós. Nós temos uma tendência a unificar a nossa vitalidade. Porque a palavra violência vem de bias, vitalidade também em grego, né? Então, essa vitalidade exagerada, ela se manifesta na hora do furor, né? Por exemplo, uma pessoa mata um inocente lá na rua. A
pessoal ao redor enfurece. E aí há um risco enorme de linchamento. E as pessoas vão linchar. E quem está aí por perto também fica totalmente contagiado e vai linchar, mesmo sem saber. Ele não precisa mais sequer saber por que estão linchando. Está todo mundo linchando e ele entra também. Porque é uma maneira de a gente... a violência, ela tem uma capacidade de contágio e de unificação. Isso também foi muito explorado, né? Então, essa unificação da violência, ela se resolve em cima de vítimas expiatórias, que às vezes dão a deixa, né? O pobre do ladrão, digamos assim, né? que foi entrar no chaminé, não deu direito e ficou lá acavalado. Aí todo mundo vai ao redor, vai cuspir nele, enquanto ele está lá na retirada e tal, né? Quer dizer, ele serviu de vítima expiatória para todo mundo. Todo mundo sai aliviado, né? Todo mundo sai lavado, com a alma lavada. Essa alma lavada, mesmo de que não tinha nada a ver com a sua, mas passou por lá e aproveitou também. Isso é típico da organização da vítima. A gente pode dizer que a razão última pela qual Jesus foi crucificado tem a ver com a formação de vítima expiatória. Ele foi em cima dele que se organizou um bode expiatório. Porque, olha, o bode expiatório, ele é representativo, ele é um animal, né? Mas toda vez que você mantém um esquema, mesmo só representativo, é porque ele está aí. E porque ele está aí, ele pode voltar a ser original. Como a gente tem esse mecanismo para viver socialmente, uma hora dessas a gente faz isso ao vivo e a cores no original. Quando precisar, a gente volta ao original. Não fica só no simbólico, no representativo. Então, isso foi um pouquinho a teoria. Mas aí ele mesmo ficou surpreso, porque nos relatos de paixão, aquela unanimidade, aquela força, ela fracassou. Tem uma série de indícios de que não se conseguiu fazer isso com Jesus. Temos um indício, por exemplo, se diz assim, naquele dia, Pilatos e Herodes, que não gostavam do outro, se odiavam, se tornaram amigos. Se tornar amigos, a unanimidade é a unificação em cima de uma vítima. Os dois conseguiram combinar o mesmo objetivo. De certa forma, o Herodes, que é chamado de raposa, e funciona como raposa, ele conseguiu, por trás do palco, unificar os que no palco não estavam conseguindo unificar, que eram os sacerdotes e o Pilatos. E o Pilatos queria empurrar para os sacerdotes e para os líderes do povo. E eles queriam empurrar para o Pilatos, para que o outro fosse o que ficasse com as mãos manchadas, e não ele. Eles todos queriam eliminar Jesus, mas ninguém queria ser o que rodava a mão. Então, como é que vamos fazer? Quem descobriu a fórmula foi Herodes. Ele é a raposa que fica atrás, escondido, fingido, porque ele devolveu com uma espécie de figura de rei, um rei ridicularizado. Mas foi nessa figura de rei que eles encontraram a fórmula para dizer: nós vamos executá-lo conforme a lei, todo mundo fica de mão limpa. E quando o Pilatos lava as mãos, na verdade ele está no palco, ele não está lá atrás, né? Mas no palco ele está fazendo a cena que todo mundo está fazendo. É todo mundo se lavando as mãos. Mas tem um problema: a mulher dele, segundo Mateus, manda avisá-la que ela tem um aviso de que ele não pode se comprometer em cometer alguma coisa precisa. Quer dizer, a mulher dele não entrou na loja. Depois tem aquelas outras no caminho, aquelas no caminho,
a gente vê que estão fora dessa unanimidade de linchamento que é típico da formação de um bode expiatório. Não estão. Quando Jesus está junto à cruz, nós temos uma discussão, vamos ficar com Lucas, que acho que é o mais cuida disso. Mas também o Marcos, Mateus, vamos passear um pouco para ver como foi difícil costurar tudo isso. O segundo Lucas dá uma discussão entre os outros dois que estão também na cruz, né? Porque por incrível que pareça, também está na lógica. Ele também está provocando, né? E o outro diz, não, mas espera aí, nós estamos aqui porque tem razão, mas ele não. Quando ele diz isso, ele também está fora da lógica, é o que nós chamamos de bom ladrão. Que é o bom, né? Aquele que exatamente vai estar com ele no paraíso, significa que você vai estar junto comigo para além disso. Porque ele já está ali no fora da lógica quando ele diz isso. Né? Quando ele pede. Então, também entre eles. Depois, Lucas diz assim: que os amigos e as mulheres estavam a uma certa distância olhando para ele. Mostra que alguns não fugiram da raia. Porque aqueles que fugiram entraram na loja. Se fugiram, é porque tinha alguma coisa no cartório, quer dizer, é melhor nós não enfrentar isso aqui, porque vai ser assim. Eles, de certa forma, não é que aceitam, mas eles reconhecem que vai ser assim, que vai ser um linchamento, e eles não querem ser linchados, né? Eles querem estar do outro lado. Ou eles aceitariam ser linchados juntos, ou vão para o outro lado. Vocês notam? E Marcos é muito interessante isso, porque se o Evangelho de Marcos tem 3 momentos que se reconhece quem é Jesus. Os 2 são falsos. Primeiro é quando Jesus entra pela primeira vez para pregar em Cafarnaum, a primeira pregação de Jesus, e entra um endemoniado, sai um endemoniado do lugar, da sinagoga, e diz: tu és o Santo de Deus, eu sei que tu és. E Jesus diz: cala-te. Por quê? Porque ele é o bode representativo, bode expiatório, ele é um endemoniado representativo daquela religião que gosta de trombetas, que gosta de estar nos primeiros lugares, que pensa que são melhores do que são. Quando a gente pensa que é melhor do que é, a gente joga a própria sombra em cima do edifício do vizinho. Né? A gente está cheio de sol, a gente se acha mais luminoso do que o vizinho, porque o vizinho tem sombra. E a gente não percebe que a sombra do vizinho é do edifício da gente. Isso é... Vocês notam? É um jogo que o Jung explorou, né? Ele chama isso de sombra. Você não gosta do que você percebe intuitivamente no vizinho, porque no fundo é o que você mesmo depositou nele. É a questão das antipatias que não se explica. Tem alguma coisa que é teu nele que tu não quer ver e tu joga a tua sombra. Então, isso também era a forma da prática da religião, de usar ostentação, de tocar trombeta na hora de fazer jejum, uma religião de sucesso, de grandeza, de show, de espetáculo, de autoafirmação. Uma religião no fundo narcisista, né? Mas para isso eu tenho que ser brilhante, eu tenho que ser pouco religioso, né? E isso, então, os outros são, né? O publicano que está lá atrás, aliás, eu acho que é o Evangelho de hoje. Nós estamos na festa de São Judas lá, nós vamos fazer uma coisa. Evangelho de hoje. Bom, no meio do Evangelho de Marcos tem a profissão de Pedro, que diz também, no primeiro é cala-te, né? Aqui Pedro diz: tu és o Messias. E Jesus diz: mas o Messias vai sofrer. Não vai sofrer, tu és o Messias. O Messias é na cabeça de Pedro. O Messias que vai para Jerusalém, triunfar, sentar em cima do trono de poder. E Jesus diz: Satanás. Pedro, coitado. A pessoa vindo nós levar esse título sobre ser um Satanás.
de Jesus. Quer dizer, um tentador, aquele que quer desviar do verdadeiro caminho do Messias. Então, agora na cruz, vamos para o terceiro por último, né? Quem é que vai dizer aqui que aqui tem o Filho de Deus, o Senhor de Deus? Exatamente aquele que era encarregado da execução. Olha a ironia de Marcos. Aquele que era encarregado da execução é que, quando, no momento exato da morte, disse: é o Filho de Deus. E essa sim é uma pessoa. Porque ele é o primeiro, agora que ele não é judeu, ele não tem as Escrituras, ele é o primeiro cristão, no certo sentido, segundo Marcos. Porque Marcos é muito o caminho da cruz, né? O caminho da cruz. A gente resolvendo Marcos, o resto é fácil, porque é o mais difícil de resolver. Porque todo evangelho é o conflito que leva para a cruz. Mas ali ele é o primeiro que diz: aqui está o Filho de Deus. Ou seja, ele não está na unanimidade, não está naquela força digamos assim, daquela violência, daquele ódio. Vamos ficar com a palavra agora ódio, porque é a palavra que usa João. João diz que o que mata é o mundo que odeia. E o mundo que odeia, e a mesma palavra mundo em João, ela é uma palavra, tem uma conotação moralmente, eticamente muito forte de ódio. É um sistema, mas é um sistema fechado de ódio. É um mundo que não acolhe, um mundo que não tem brecha para deixar entrar, é um mundo que está fechado no seu ódio. E por isso, tudo aquilo que vem de Deus, que vem de fora, é aliado com ele. Mas a ironia é essa, né? Deus, mesmo assim, ama o mundo. A esperança do mundo que eu dei é exatamente que Deus ama o mundo. Vocês notam? Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Mas é o mundo de ódio. É o mundo do qual ele não pode ser o rei, obviamente, né? Segundo diante de Pilatos, ele diz isso. Então, por que eu cheguei lá? Porque se nós tivéssemos diante do bode expiatório, que é a vítima, em cima da qual toda a sociedade se estrutura, vive, então ele teria sido mais uma daquelas em cima das quais se faz monumento. Quer dizer, o esquema teria funcionado. Mas, além desses testemunhos que mostram que não todo mundo entrou exatamente, nós temos duas situações muito fortes que também não entram. Que acho que o Lutero, por exemplo, exagerou um pouco quando disse que o Lutero tem uma teologia da cruz muito forte. E ele chega a dizer que Jesus experimenta na cruz a condenação por parte de Deus. Ele foi condenado no nosso lugar. E ele experimenta essa condenação, esse estar como no inferno, estar condenado por Deus. Se nós ficamos mais pacatos no Evangelho, ele se sente abandonado, mas não condenado. E a diferença aqui não é pouca. Porque ele mora num protesto de inocência. Ele não entra também para dizer: bom, eu errei de fato, vocês podem me. Eu fui imprudente, então agora eu vou fazer o quê? Porque olha, por exemplo, quando as pessoas ficam doentes, né? Agora eu estou lá com metade, está com mulher doente e a gente às vezes ouve as pessoas: pois é, mas eu falei, ele não se cuidou, né? Por que a gente faz assim? Porque a gente tem uma tendência a encontrar alguma culpa na vítima, porque senão fica muito ruim a gente dizer que a vítima é inocente. Até nas mesmas coisas.
Alguma coisa tem que ter. Ou ele mesmo diz, eu não fiz os exames e tal. Eu lembro que o Frei teve AVC agora no meu semestre, e eu estou ainda com ele ali na situação, estou substituindo ele. Ele, no primeiro golpe do AVC, ele ainda ficou muito lúcido. Mas ele dizia, o senhor tinha avisado que tinha que fazer os exames e eu não fiz. Coitado, eu estava se carregando de culpa por aquilo que aconteceu. E eu não sei se os exames teriam evitado. É bastante provável que não teria evitado. Então, todo o meu trabalho foi desligar isso. Mas a gente vê que a nossa tendência é isso. Por quê? Porque o sofrimento inocente é a total falta de lógica. E a gente não poderia fazer uma vítima expiatória, então a gente não sabe o que fazer com o sofrimento. O sofrimento tem a mesma estrutura do prazer, que é outro problema também, por exemplo, na moral, né? Por quê? Porque a gente tem que dar uma função. E se não dá uma função, se é puramente gratuito, então não sabe o que fazer com isso. Então a gente diz, não, prazer só em procriação, prazer sexual, por exemplo, né? E tem que ser sob controle, tem que, né, não pode comer desbragadamente, senão faz mal, tal, né? A gente sempre está cuidando que o prazer é perigoso e o prazer tem que ter uma função. Ele não pode ser vivido na sua pureza. No meu tempo de seminário, até escutar música um pouquinho demais, já dizia, não, cuidado, você gosta muito de música, não vai dar muito bem. Não sei se vocês tinham, nós tínhamos isso. Quem gostava muito de música não tinha vocação para a música. Então, por quê? Porque essa coisa gratuita, né? Mas o sofrimento tem a mesma estrutura. O sofrimento, ele tem um certo absurdo, sobretudo quando ele aparece na sua inocência. Então a gente busca logo uma razão, busca logo uma função. Ou razão para explicar, ou função para que serve. E o sofrimento inocente não tem nem razão e nem função. Mas a gente procura dar uma função. A função, é a mesma função. Então, ofereça para nós que assim a gente distribui os méritos para os outros. Aí dá uma função de sofrimento. E isso pode ser realmente. O que Jesus faz é o grito do inocente. Isso sim. É o grito do inocente. Não é o grito do condenado, mas é o grito do inocente que pergunta pela justiça divina. Ele recorre à justiça divina. Ele, meu Deus, por que me abandonaste? É um grito pela justiça divina. Porque o meu Deus é Elohim. Elohim é o Deus justo, o Deus das medidas certas. E ele, no fundo, parafraseando Jesus, onde está o Deus da justiça? Aqui onde tudo é injustiça. É um grito de injustiça. Ele reconhece que aquilo não é justo, que aquilo é inocente. Ele não aceita que se faça vítima, não aceitava, não aceitou para aquela mulher, não aceitou para situações as mais diversas, e também para si não aceita. Agora, o mais importante nem é ele, é que Deus não aceita, o Pai não aceita, porque se Deus tivesse aceitado a vítima, no sentido do bode expiatório, que é aquele arranjo que a sociedade faz em cima de um inocente, uma vítima, para conseguir canalizar todas as violências, então ele não teria ressuscitado Jesus. Ele teria deixado fazer o mausoléu, um mausoléu, um túmulo bem enfeitado, um túmulo grandioso. Esse é o mausoléu, né? É um túmulo de herói. Todo túmulo de herói é mausoléu. Ou vira mausoléu, que vira sempre peregrinação e tal. E o de Jesus, o que acontece? As mulheres vão lá para fazer uma coisa que era comum, que era passar o óleo no corpo do cadáver, né? E eles dizem, mas o que vocês vão fazer no túmulo? Não há mais túmulo agora. Chega de túmulo. Chega de fazer mausoléu. Não comece a fazer mausoléu ali, porque não é mais este o lugar. Esse lugar acabou. Qual é o lugar? Aí vai ter os diversos lugares onde eles vão fazer experiência. O que é importante? A experiência positiva é o lugar da missão. Volta para Galileia, vocês vão ver o seguinte.
vocês vão encontrá-lo lá. Ele já está na frente de vocês lá, na missão também. Ou então ele vai estar na comunidade. Reúnam-se e partilhem ali que vocês vão tê-lo vivo de novo. São dois lugares fundamentais da experiência de Cristo ressuscitado. Mas primeiro, por isso que eu acho que não dá para dizer que um é menos que o outro. Aqueles relatos de túmulo vazio são um corte com a lógica que leva para a crucificação, que leva para as vítimas expiatórias, as vítimas inocentes. Chega de tentar fazer isso, vocês tentaram com ele, mas não é mais por aí. Deus revelou que ele morreu debaixo dos nossos pecados, porque ele é inocente. Nós, com a nossa violência, digamos assim, nós o executamos até legalmente. Hein? Não dá para dizer assassinaram, mataram simplesmente, mas nós poderíamos dizer, não, ele foi executado, tinha a lei de Júlia e se previa já, segundo as regras romanas, que podia se fazer isso. Se fazia muito, nem era novidade, se fazia muito. Jesus para os romanos foi uma mais só, dentro do sistema legal deles. Mas, quando Pedro, nota que o Pedro só vai conseguir abrir as portas e começar a falar a partir de Pentecostes, quando ele tem o Espírito Santo, porque até ali eles ainda também não estavam muito bem resolvidos. Mas até ali ele começa publicamente a dizer, sem dúvida nenhuma. Ele não diz, aquele que vocês executaram, aquele que vocês executaram. Ele vai dizer, aquele que vocês mataram. Aquele que vocês mataram. E aí a resposta, aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Aí o povo pergunta, e agora o que vamos fazer? Esse agora que vamos fazer ainda está na lógica, porque seria assim, e agora estamos perdidos. Porque agora nós pisamos na bola e Deus vai nos massacrar. Você nota, eles pensam com a mesma lógica. Assim como nós matamos alguém que era, se ele era de Deus, nós o matamos, agora nós vamos ser, Deus vai vingar. Vai ser a hora de Deus. Nota, é o círculo que nunca abre, um círculo fechado. E eu Pedro disse, não, peraí, vocês sejam batizados, creiam nele, sejam batizados, entrem na lógica dele. É só entrar na lógica dele. Terminem com essa lógica. Agora é a lógica dele que deve funcionar. De certa forma, exatamente o que mostra que é verdadeiramente a ressurreição a partir de uma ação de Deus, é que ele rompeu o sistema fechado. Esse sistema, e depois o Pedro até dá uma desculpa para eles. Não, vocês mataram sem saber. No fundo ele está dizendo a mesma coisa que Lucas também lembra quando Jesus está na cruz. Pai, perdoai-os, porque não sabem. Então vamos voltar para cá, porque é muito importante essa experiência, como a experiência da ressurreição, que no fundo é a experiência do perdão. Porque se você é capaz de perdoar, que não é uma coisa simples, o perdão não vem de nós. Começar, vamos tirar a ilusão de que a gente é capaz de perdoar. Nós só somos capazes de vingar por nós mesmos. A nossa natureza é assim. A gente diz assim, a natureza vinga sempre, nós às vezes, Deus perdoa sempre. Né? Por que nós às vezes? Porque se nós agimos como a natureza, nós não perdoamos. Se agimos como Deus, perdoamos. Mas agir como Deus significa agir com o Espírito de Deus, porque senão nós não agimos com o Espírito da natureza. Nós temos um dilema, que é perdoar ou não perdoar. E que às vezes precisa chorar, que nem o José do Egito, precisa chorar para conseguir liquefazer a mágoa que fica aquele entulho, precisa voltar, tapa bem, tapa vai. Eles venderam mesmo como escravo, ele podia agora devolver. E é o que os irmãos dizem, nosso irmão estamos perdidos.
Em vez de ficarem felizes, ficamos perdidos, por causa da lógica, né? E aqui também, eles dizem, o que vamos fazer agora? Agora, na lógica, Deus vai vir com tudo por cima de nós. O interessante é que dá para levar a sério isso, eles não sabiam o que fazer. Isso, no Evangelho de João, que quando aconteceria isso, iria se cumprir o que o profeta já tinha dito. Eles me odiaram sem razão. Tem isso no livro? Porque me odiaram sem razão. Aqui é outro mistério daquele momento que leva a fazer uma vítima. É que, como ela é contagiosa, e como nós todos vivemos em sociedade, precisamos estar de bem com a sociedade, nós, de certa forma, negociamos a nossa consciência com o grupo social para estar de bem e não enxergar que a vítima é inocente. Isso é trágico, mas é assim que funciona. Em palavras menores, por exemplo, se tem um linchamento aí, o pessoal está batendo e tal, e alguém chega, ou então uma briga de estádio, né? Lá pelas tantas, você já deve ter visto na televisão uma briga de estádio, lá pelas tantas estão batendo, já não sabe mais quem bate em quem e está tudo atrapalhado. Porque parece que o outro também já está ameaçando, então eu já me defendo do outro que está atrás, fica tudo caótico, desordenado, e o pessoal que está batendo já nem sabe bem como é que começou. Só sabe que está numa briga geral, ele tem que se defender e tem que mandar também, para não levar. Ou seja, a gente, quando está no sistema de violência, a gente é violento para além do conhecimento que nós temos do que está acontecendo. Nós somos mais violentos do que aquilo que nós sabemos a respeito das razões, das causas. No linchamento também, a contaminação é tal que quem passa por aí não vai perguntar o que aconteceu, vai e pisa. É a força unificadora e fechada do sistema que João chama de mundo, né? Mundo que odeia, o mundo fechado. Nota que quando na Escritura se fala de milagre, geralmente o milagre é romper um sistema. O sistema do puro e do impuro. Jesus rompe o sistema e tem gente que fica liberado e fica despossuído desses demônios impuros. Porque ele rompe o sistema. Agora, na cruz, ele rompeu o sistema através do perdão. Perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Um autor, um judeu, né, que descreve os campos de concentração, ele diz exatamente isso. Ele diz isso. Era tal absurdo dos chefes do campo de concentração que matavam sem sequer motivo. Era tão absurdo que a gente tinha condições, como potenciais vítimas, de ter piedade deles. Porque enxergava esse absurdo que eles já não enxergavam mais. Mas a vítima enxerga. A vítima toma distância. A vítima toma distância exatamente quando a coisa chegou ao máximo do absurdo. Ela toma distância. Exatamente no momento em que ela vai receber o golpe, ela pode ter compaixão do seu próprio assassino. Ela ganha um poder que não está no assassino, de enxergar o absurdo e por isso perdoar. Em outras palavras, a gente pode ter pena de quem nos faz mal. Ele diz, coitado, não sabe nem por que é movido. E é engraçado porque os primeiros cristãos têm a carta de Diomileto que diz a mesma coisa. Nós somos cidadãos por toda parte, e ao mesmo tempo estrangeiros por toda parte, fazemos o bem a todos e somos odiados por todos. E aqueles que nos odeiam não sabem dizer a razão. Isso no
período ainda dos martírios. Né? Nós fazemos o bem a todos e somos odiados por todos. E os que nos odeiam não sabem dizer a razão. Ele diz isso com uma liberdade de quem já está além do sistema. Por quê? Porque o perdão rompe o círculo mais fechado, que, seguindo o Evangelho de João, é o círculo do ódio. O ódio, o mundo se estrutura num sistema fechado que nós chamamos de ódio. Vamos chamar um pouco mais suave, porque tem agora um livro do James Allison, um rapaz, não é mais um rapaz, mas nós nos conhecemos bastante jovens, exatamente quando fizemos seminário com o René Girard, fizemos juntos, e ele escreveu um livro muito bonito que se chama Para Além do Ressentimento. É quando a gente teria muitas razões para ser revoltado, para ser contestador, etc. Mas a gente já tomou distância suficiente para olhar isso à distância e dizer, não me toca mais. Eu estou novo. Não quero mais uma lógica em que a gente tenha que ficar continuamente revidando, batendo e tal, porque você fica dentro do círculo. Como é possível isso? Se você já está no horizonte da ressurreição. A ressurreição é isso. A ressurreição é ter superado o círculo fechado desse mundo. É já olhar o mundo a partir de um horizonte que está lá no final dele. É a contração do tempo, é ter dado esse salto. Claro que não depende da nossa natureza. De novo, ela é uma graça. Nós enxergamos isso em Cristo. Nós enxergamos no Novo Testamento. E nós enxergamos também muitos testemunhos. Né? Em Cristo, nos cristãos. Né? Eu acho assim, estilo Landora de Stanger, só para dar um modelo aqui no Brasil. Né? Que ainda vai dizer para o rapaz que estava com a arma, mas a minha arma era a Bíblia. E oferecer a Bíblia para ele. Quer dizer, esse modo de vida já ressuscitado, significa esse modo de vida que já rompeu, já está para além do túmulo. E nós já estamos com o túmulo vazio, vamos dizer assim. Nós já não precisamos também nem ser heróis, nem ser os que vão querer ter monumentos. Não precisamos mais dos monumentos, nem dos outros, nem para nós. Então, esse seria o foco que eu queria trazer. Viver como ressuscitado é ter superado o círculo do ressentimento que fica. O ressentimento é o ódio ainda quente depois de muito tempo. Né? E que continua produzindo círculo fechado. Viver como ser ressuscitado é estar libertado desse círculo fechado. Ou seja, seria a experiência do perdão. Somos perdoados e também temos condições de perdoar, não por nós, mas porque fomos perdoados. Por isso que a experiência do perdão é a experiência mais profunda de Páscoa. Porque ela assume toda a miséria, ela não nega nada, não precisa negar, porque ela sabe que tem perdão. Ela pode confessar toda a miséria. Olha que o Pedro e tal, não tiveram mais vergonha de dizer, eu fiz isso, eu fiz a tal. Não tem mais. Eles confessam toda a miséria que tem. Porque do outro lado já estão libertos do outro lado, senão não confessariam. É só porque eles estão libertos dessa miséria que eles podem confessar essa miséria. Mas, ao mesmo tempo, tem toda a experiência da graça. Digamos, é a graça que superabunda onde abundou a miséria, a violência. Nesse ponto que nós teríamos então a ideia de que a ressurreição, a morte e a ressurreição tem um intervalo, mas esse intervalo não é quantitativo, não é terceiro dia de relógio, é uma ruptura com a lógica que produz cruzes no mundo, e que a gente, como cristão, não participaria mais. Enquanto cristão, claro, a gente tem que perguntar se a gente é totalmente cristão, porque cristão é o suficiente, né? Mas, ao menos, esse é o nosso
essa é a nossa proposta cristã, né? Que enquanto cristão a gente não precisa mais continuar na lógica de produzir, de devolver violência. Que a gente já está na experiência do horizonte da graça do perdão, portanto da ressurreição. Esse é o foco. Eu dei voltas para chegar nesse ponto. Nesse ponto que acho que é o ponto da experiência que a gente pode ter. Da experiência que é muito prática, muito útil até. Muito útil porque é uma experiência pela qual toda noite a gente pode se perguntar de novo como é que foi, se o meu dia foi que tem a ressurreição como, ou se a gente voltou durante o dia a cair na lógica do círculo fechado que é dos sentimentos ou das atitudes, etc., que produzem essa lógica de ódio, de mal, de ressentimento, de mágoa. Quando a gente diz exame de consciência, seria que é o que o Pedro leva o povo a fazer também, o exame de consciência. Mas o exame de consciência, quando o povo fica desesperado, mas então, não, você tem agora, seja batizado, você entra na lógica dele. Batizado em nome dele agora, não em nome de outro, não só na água e tal. Batiza esse nome, sejam marcados por essa modo de ser dele, porque Deus é assim. Ele mostrou que Deus é assim. Podemos terminar aí? E nos perguntando e partilhando como a gente pode viver esta lógica da ressurreição no nosso dia a dia, como comunidade, na nossa missão, como leigos, como religiosos. Mas é um desafio que tu colocaste para nós e muito obrigada de coração. E que seja outras mais vezes que possas encontrar e continuar repetindo e também partilhando e perguntando, porque o tempo deve estar para que uma meditação. Foi uma meditação para mim também. Foi uma meditação.